Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, o Senhor Deus amou toda a humanidade, que é santo e permitiu a sua misericórdia. Nós agradecemos pelo Senhor ter enviado seu Filho unigênito para este mundo para nos salvar. Se encarregou de todo o sofrimento da cruz, e através do sangue precioso derramado na cruz, o nosso espírito foi salvo. Nós agradecemos por essa imensa graça e amor. Dentro de nós, o Senhor Deus nos permitiu a viva esperança. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a igreja para podermos estar sendo crescidos, alimentados, cuidados, para que até na vinda do Senhor nós possamos ser conduzidos e protegidos. Senhor, para que nós possamos realizar a sua obra até o fim. E dentro da igreja do Senhor, que o Senhor Deus nos permita a missão para podermos pregar o Evangelho até o fim. E nós agradecemos por ter nos dado essa missão. Não somente na Coreia, mas por todos os lugares do mundo, para que nós possamos evidenciar a sua palavra. Que o Senhor Deus nos permita a força, que através da palavra e do poder do Espírito Santo, possamos pregar a palavra por todos os lugares do mundo. Que nossos missionários possam ser enviados e que possam pregar o Evangelho fortemente, para que a sua igreja possa ser estabelecida. Nós ouvimos essas notícias e vemos, e nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos carregando esse evangelho sobre as nossas costas. Esses missionários e suas famílias são tão preciosos que o Senhor Deus possa guardar a saúde deles, que o Senhor Deus possa fortalecê-los em carne e espírito, para que possam cumprir a sua santa vontade. E não somente agora, mas o nosso pastor Lee, que está nos Estados Unidos para poder fazer a missão, que o Senhor Deus possa cuidar da saúde deles, de todo o grupo de missão que está com ele. Que com saúde possam retornar para o nosso país. Que assim o Senhor Deus possa conduzi-los e protegê-los. Senhor, através da palavra de domingo de hoje, que nós possamos viver dependendo e entregamos nas mãos do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nós agradecemos pelo louvor do coral. Uma palavra que nós já lemos. Se vocês deixarem marcado essa palavra, depois nós iremos procurar novamente. Mas hoje vamos procurar Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No tempo passado, nós aprendemos sobre a vida de um discípulo de Jesus Cristo, de Cristo. Nós aprendemos sobre o título Amai-vos uns aos outros. Então, se olharmos em João capítulo 13, versículo 34, disse: Um novo mandamento vos dou, amei-vos uns aos outros. Assim como eu tenho vos amado uns aos outros. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós aprendemos estas palavras no primeiro tempo, e agora no segundo tempo, nós iremos aprender sobre a palavra do Senhor Jesus, que disse: renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, nós falamos que nós recebemos a salvação. Isso significa que nós recebemos o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus. Nós compreendemos o amor de Deus. Então, isso significa a mesma coisa. Então, o Senhor, Ele não diz para nós amarmos com um amor que não temos. O Senhor, Ele derramou seu amor em nossos corações e agora com este amor, nós temos o amor HP do Senhor Deus, o amor incondicional. O amor eterno, infinito. O Senhor derramou esse amor em nós. É por isso que com esse amor, quando nós nos amamos, realmente as pessoas podem ver. Nossa, eles são aqueles que foram enviados por Senhor Jesus Cristo. Foram enviados por Deus. São os discípulos do Senhor. Então, o amor só é cumprido quando nós morremos. Como em João, capítulo 3, versículo 16, disse que o Senhor ele entregou a si mesmo por nós. Assim, ele confirmou o seu amor por nós. E é por isso que nós todos devemos dar a nossa vida pelos irmãos, como aparece em 1 João, capítulo 3, versículo 16. E é por isso que assim somos conhecidos como os discípulos do Senhor. Então, dentre os cristãos, se o cristão não consegue perdoar o pecado, ele perde a paz no seu coração. E ele vive momentos de aflição. Então, o Senhor Deus, Ele nos permitiu palavras para termos a pacificação, para termos a paz. E o Senhor, Ele disse para nós que paz seja convosco, porque sempre vivemos em aflição, vivemos em contrito, em adversidades, em tristeza. Certos momentos vivemos em sentimentos, emoções muito negativas, mas agora precisamos abandonar todas essas coisas e precisamos ter a paz. Mesmo que eu viva um dia da minha vida, eu vou viver em paz. É isso que o Senhor Deus ele fez através do Senhor Jesus Cristo. E agora nós não somente vivemos essa vida, mas através dessa vida, nós agora anunciamos para as outras pessoas. E não somente isso.
Neste amor está o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é feito pelo coração. Mas indo para um passo mais adiante, é servir uns aos outros. Servir significa que é realizá-lo através das mãos e pés. Então o Senhor lhe disse: qualquer um que vier como discípulo do Senhor, der um copo de água, o Senhor ele já disse que em verdade ele vos dirá que este homem não perderá o seu galardão. Então, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, quando você serve o irmão, você serve em nome de discípulo, o Senhor Deus jamais vai se esquecer do seu galardão. Então isto nós não devemos esquecer, porque dentre nós, cristãos, será que existe alguém que vive por si somente? Se você vive somente por si mesmo, você perde a glória eterna do Senhor Deus e você vive uma vida que é bem afundada, pensando somente em si, na sua tristeza. Mas agora eu, para manifestar, provar que eu sou discípulo de Cristo, é aplicar o amor do Senhor. É viver uma vida de perdoar e amar, e servir uns aos outros. Então, o Senhor Deus, ele nos manifestou seu grande amor através da sua morte na cruz. E através deste amor, agora nós todos podemos manifestar esse amor. O Senhor, ele fez derramar esse amor em nossos corações. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, nós lemos juntos: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Quer dizer que agora com o coração puro, que estava sujo, que estava corruptível, agora se tornando limpo, agora não fingido, nós podemos amar uns aos outros ardentemente. Não fingido, sem mentiras, quer dizer que o Senhor Deus nos fez dessa maneira. E é por isso que nesse estado que nós devemos ir para o Senhor. Agora sem falsidades, já que nós amamos os irmãos uns aos outros, agora com o coração, em espírito, precisamos amar ardentemente. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo. E é por isso que nós todos podemos saber o que é a vida, o que é a felicidade. Então, diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus criou essa vida, nós podemos verificar o objetivo da criação. Então, na primeira palavra, nós aprendemos como é a vivência do título discípulo de Cristo, que é amai-vos uns aos outros. Mas agora, segunda etapa, nós iremos aprender para negar a si mesmo e carregar a sua cruz e seguir ao Senhor. E essa palavra está em Lucas capítulo 9 também. Vamos procurar Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu irei ler. Vamos ler todos juntos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esta palavra em Marcos, o Senhor já disse que ele disse para os discípulos e também para a multidão que estava ali. É por isso que o Senhor disse para todos eles, e dizia a todos, qualquer um que seja, qualquer um que quiser seguir o Senhor. Então, a vida de fé de um cristão é a vivência de seguir o Senhor. Então, qualquer um que quer que seja, você precisa negar a si mesmo primeiro. E o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo, seja a sua ambição, seja o seu plano, seja o seu poder, tudo isso é deixado para trás e você vive agora obedecendo, se sujeitando à palavra do Senhor. É nisso que eu coloco a vontade do Senhor Deus e vou vivendo. Isso
significa que nós vivemos em uma vivência de humildade, de mansidão. Quer dizer que a direção da minha vida é negar, é deixar todos os meus planos para trás, é para eu abandonar a direção de viver por mim mesmo, a vida individualista. Mas agora eu vivo através da palavra do Senhor Jesus, centrado na palavra, direcionado através da palavra. Quando eu vivo seguindo conforme a palavra, significa negar a si mesmo. Significa negar a si mesmo. E é por isso que nós podemos dizer que o nosso coração é um coração que precisa estar totalmente fundido com o coração de Cristo. Agora, se eu quero unir o meu coração com Cristo, é muito difícil, não é mesmo? É por isso que o meu coração agora precisa ser unificado com o coração de Cristo. Isso significa que, como Davi, é aquele que tem um coração unido com o Senhor Deus. É aquele que tem um coração que é conectado com o Senhor. Então, o Senhor ele já disse que Salomão também é aquele que teve o coração ligado ao Senhor, unido ao Senhor. Então, o Senhor Jesus é aquele que veio para a humanidade. Ele, claro que poderia ter a sua própria vontade, mas ele disse que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, existe a vontade do Pai. É nessa vontade do Pai que ele uniu o seu coração. Isso significa negar a si mesmo. É por isso que em Filipenses capítulo 2 disse para nós termos este mesmo coração, que é o coração de Cristo. Então, porque este homem, na realidade, ele é o próprio Cristo. Ele, sendo mesmo como Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas ele veio como formato de servo e se tornou como homem. Então, isso é o formato de você negar a si mesmo, não é mesmo? O Senhor Jesus, em Getsemani, quando ele estava esperando pelo próximo dia, que era o dia da sua morte, os discípulos estavam ali dormindo, mas o Senhor Jesus estava assim curvado no chão, orando, de joelhos, dizendo: Pai, se possível, passa sobre mim este cálice. O sofrimento da cruz, o Senhor Jesus era ciente disso tudo. Não era nada fácil, mas disse: não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele negou totalmente a si mesmo. Então isso significa agora, eu pego todo o meu coração, deixo toda a minha vontade de lado e funde com o Senhor. Então, mas como é que apóstolo Paulo fez também? Apóstolo Paulo era um homem que tinha muitas coisas para se vangloriar, porque ele tinha a sua forma, a sua aparência, seja o seu nascimento, seja a educação, seja os méritos que ele obteve, seja a vida religiosa que ele teve. Todas as coisas que ele obteve neste mundo, ele considerou como lixo, como esterco. Ele deixou todas as coisas de lado e se fundiu com o Senhor. Vamos trocar Filipenses capítulo 3. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, não é mesmo? Então, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ele disse: eu? Se você olhar para a minha vida, eu sou uma pessoa incrível. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou o povo seleto de Deus.
E eu também sou da tribo de Benjamim, que é a tribo que teve o primeiro rei de Israel. Ele disse, eu não sou somente hebreu, sou hebreu de hebreus. E eu sou fariseu segundo a lei, sou aquele que vive somente conforme a palavra de Deus. E eu, através do meu zelo, fui perseguidor da igreja. Então, essa igreja que vivia seguindo a Cristo, eles vivem uma vida que não conhecem ao seu Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor Deus da glória, o Criador, eles estão profanando o nome de Deus, eles são totalmente hereges. E é por isso que eu tive o meu zelo para perseguir essa igreja. Então, onde já se viu alguém que teve mais zelo do que eu? Eu sou irrepreensível conforme a lei. Eu sou um homem que tem muito o que manifestar da minha vida. Mas, no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, todas as coisas que eu tinha, seja a minha aparência, seja a minha cidadania, seja toda a honra que eu obtive, eu deixei de lado, eu reputei-o, porque comparado ao conhecimento de Cristo Jesus, é escória, não é nada, é muito pequeno. É por isso que eu não tenho nada para manifestar dessas minhas coisas, mas somente o conhecimento de Cristo Jesus, que é a excelência de todas as coisas, e é por isso que pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Para mim é bom abandonar todas essas coisas, porque eu considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então quer dizer que isso tudo é através da fé que vem em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nós também. Agora, nós também, a realidade, nós sermos considerados justos, isso significa porque o Senhor, Ele permitiu toda essa justiça para nós. Então, quanto é que nós recebemos essa justiça do Senhor? Quanto que nós vivemos manifestando essa justiça do Senhor neste mundo? Tudo isso é o galardão que o Senhor nos dará no reino dos céus. Então, o Senhor Deus, Ele não somente nos criou e transformou em justos para a eternidade, mas Ele encobriu toda essa justiça em nós. E agora nós vivemos conforme essa justiça. Agora eu vivo negando a mim mesmo. Todas as minhas coisas eu deixo de lado. Agora eu vivo a minha vida de forma confiante diante do Senhor Deus. Agora Cristo Jesus está vivo em mim. Isso é a coisa mais incrível do mundo, mais de excelência. E assim o apóstolo Paulo também já disse que para seguir o Senhor Jesus, ele nega a si mesmo todos os dias, quer dizer que ele mata a si mesmo. É por isso que conforme na palavra de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, ele disse, irmãos, eu morro diariamente. Diariamente eu morro e eu vivo uma vida que é para buscar a vontade do Senhor. Então, o meu pensamento, a minha teimosia, a minha preocupação, os meus planos, tudo isso precisam ser negados, deixado de lado. E agora eu vivo somente para o plano e a vontade do Senhor. E não somente para o plano do Senhor, mas não somente sozinho, mas junto de todos os irmãos e irmãs, todos juntos vivemos para essa vontade do Senhor Deus. Isso significa negar a si mesmo. E é por isso que a Bíblia disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele o fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor.
Mas as pessoas dizem, não, eu quero viver conforme minha teimosia, o meu plano. Então isso não é negar a si mesmo. Você negar a si mesmo é você entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E então tudo Ele o fará. Então, enquanto nós vivemos essa nossa vida profissional, seja os nossos negócios, todo o meu caminho eu preciso entregar ao Senhor. E assim tudo o que nós desejamos, Ele o fará. Como em Romanos capítulo 12, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança que recompensarei, diz o Senhor. Então isso é o caminho de eu viver negando a mim mesmo. E é por isso que todo o meu pensamento também, agora eu preciso sujeitar a Cristo. Isso significa é o caminho para negar a mim mesmo. E isso não é fácil. Mas vamos procurar 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque, andando na carne, sim, nós andamos na carne, não é? Claro, a nossa carne é importante. Nós temos a carne, e é por isso que já que nós nascemos uma vez, nós podemos nascer de novo. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso é muito importante. Para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos ler todos juntos? E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, isso é negar a si mesmo. Então, agora o nosso líder, nosso comandante, Cristo que é posto em frente. Nós o seguimos, nós vivemos uma vida de vitória. É para isso que nós lutamos, é a batalha que nós batalhamos. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, disse que o amor de Cristo nos constrange. Então, nós pensamos que um homem morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer que agora, através da justiça de Cristo, eu sou empoderado. Quer dizer que eu, como vivo, não vivo mais por mim mesmo. Mas eu vivo negando a mim mesmo e agora eu vivo para o Senhor. Quer dizer que para aquele que ressuscitou por nós, eu devo viver por Ele. Isso é negar a si mesmo. Isso é a vivência de você viver conforme o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele já havia dito que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora eu não fico de mãos atadas, mas eu sou aquele que tenho essa minha vontade fundido com a vontade do Senhor Jesus, e agora quem aplica, quem põe em prática sou eu preciso me mover. Quer dizer que eu estar vivendo na carne, eu estar aqui agora é para viver diante do Senhor Deus. Quer dizer que eu creio na fé do Filho de Deus. Quer dizer que através da vontade de Jesus Cristo, através da sua palavra, eu estou o seguindo. Quer dizer que o Senhor, Ele manifestou a sua palavra, a sua vontade. Agora eu vivo conforme a sua vontade. É sem tentar expor ou manifestar a mim mesmo, mas sim pôr o Senhor à frente. Me tornando uma vivência de pescador de homens. E isso é viver para o Senhor. É por isso que o apóstolo Daniel também, ele já disse: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e o que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Isso só acontece para aqueles que negam a si mesmo.
E é por isso que se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 9 também, já disse no versículo 19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, agora eu me tornei livre para com todos. Eu sou livre para com o pecado, agora eu sou livre. Então, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, eu já sou livre, mas eu me fazer servo de outra pessoa, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso matar a mim mesmo. Se eu quiser obter outra pessoa, eu preciso matar a mim mesmo. Para judeus, ele se tornou como judeu. E para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Então, para várias pessoas, para várias aparências, formatos, eu me tornei para poder salvar essas pessoas. Então, este caminho de negar a si mesmo é o caminho do Senhor. Então, a vivência de um pescador de salvar os outros. E isso é pelo Evangelho. Eu faço todas as coisas pelo Evangelho. Quer dizer que é o coração de querer participar pelo Evangelho. Esse é o caminho de participar no Evangelho. Então eu abandonar todo o meu orgulho, toda a minha vontade, agora eu viver somente aplicando a vontade do Senhor Deus. Então agora a minha forma não é nada diante do Senhor Deus. Ao ver de várias pessoas deste mundo, o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, realmente ele era um homem que tinha um grande nome, um grande futuro, um jovem promissor. Mas ele abandonou todas as suas coisas. É nisso que diz que a sua vida foi um fracasso? Não, ele disse o quê? Para sede meus imitadores. Ele não teria dito assim à toa. Disse para nós, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, esse caminho tão sofrido, tão cansativo, tão difícil, essa vivência de sofrimento foi a vida que ele percorreu. Essa é a vida de Cristo. Como discípulo de Cristo, o discípulo do Senhor precisa viver caminhando nesse caminho do Senhor. Vamos para 1 Coríntios capítulo 4. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 e 13. Vamos ler. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Nós agora estamos assim. Então, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo ele viveu nessa vivência, recebeu como exemplo, e agora nós também precisamos receber como exemplo essa vivência de Cristo e apóstolo Paulo para vivermos desse jeito. Nós nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Nós vivemos de graça, recebendo dinheiro de outras pessoas. Então nós nos dedicamos, nos esforçamos, nós percorremos ali para fazermos esse trabalho. Então nós somos blasfemados, perseguidos, injuriados e sofremos. Mas nós rogamos. Porque tudo isso impede o Evangelho. É por isso que, qual seja a única pessoa que nós tenhamos ao nosso redor, nós desejamos o coração de querer pregar com grande ânsia, dizendo, conheça o nosso coração. É por isso que nós rogamos a eles. Toda a nossa vivência até agora neste mundo, realmente nós todos nos tornamos como escória, lixo deste mundo. O apóstolo Paulo já está dizendo, isso é o caminho de negar a si mesmo. Essa é a vivência de uma pessoa que nega a si mesmo. E vamos procurar 1 Coríntios capítulo 10 também. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do versículo 23. 23 a 24.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Pessoal, eu vou ler a primeira frase e a frase seguinte vocês vão ler desses versículos, entenderam? Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Ninguém busque o proveito próprio. Isso mesmo. Esse é o caminho de uma pessoa que nega a si mesma. Então, se tornar um discípulo de Cristo para seguir ao Senhor não é um caminho fácil. O nosso coração existe paz. Nós temos a felicidade transbordante. Mas, na realidade, a carne está vivendo uma vivência que é muito difícil. Então, na África havia um cantor que recebeu a salvação. Ele criou uma música. Ele diz, I cry, I cry, I cry, I cry. Eu choro, 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 choro. Então, meu coração está alegre em felicidade, mas eu choro ao ver os meus pais que não receberam a salvação. Ele diz, I cry, I cry, I cry, I cry. Porque eu choro, 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 choro. O meu coração está feliz, eu estou cheio de esperanças. Mas, olhando para os meus amigos que estão indo para o inferno, eu choro. Ele criou uma música assim. E esse cantor, ele realmente lançou a música e cantou essa música para muitas pessoas. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Então, agora eu preciso me tornar realmente o servo do amor de Cristo. Conhecer a verdade, vivendo a eternidade com Cristo. Então, eu preciso criar esse amor com o Senhor. Então, isso é negar a si mesmo. Esse é o caminho de negar a si mesmo. Você negar a si mesmo significa todas as suas coisas. Então, todo o seu plano, toda a sua vontade, toda a sua teimosia, tudo é deixado de lado. Para se sujeitar à vontade do Senhor Deus é vivendo unido ali. Mas não quer dizer que eu não estou vivendo essa vida. Claro que nós vivemos este mesmo mundo, mas a nossa direção é diferente. O nosso pensamento é diferente. Comemos a mesma comida. Pode ser que nós estamos comendo para poder brigar ou disputar ou discutir com alguém, entrar em conflito. Não é. É diferente, não é? De uma pessoa que também quer comer para fazer algo bom, não é? Então, da mesma maneira, nós todos comemos, vivemos este mundo, trabalhamos a mesma coisa, estudamos na mesma universidade, vivemos a vivência na igreja, mas qual é a direção da nossa vida? Qual é o objetivo de nossa vida? Isso muda o resultado. Isso quer dizer que agora nós vivemos uma vivência de negar ao Senhor. Então, se eu vivo uma vivência de negar ao Senhor, quer dizer que eu preciso me sujeitar à vontade do Senhor. Quer dizer que eu preciso viver me sujeitando à vontade do Senhor. Então, se eu vivo me sujeitando à vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus ele vai me transformando para a sua vontade. O Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor, como é aquele que pode matar e também vivificar. Ele é aquele que manda para o abismo e também o tira de lá. O Senhor é aquele que enriquece e empobrece. Ele é o que rebaixa e também exalta. É o Senhor Deus que faz esse trabalho. Então, agora, nessa vontade do Senhor, nós vivemos. Então, é assim que o Senhor Deus ele vai nos criando. E é isso que nós podemos dizer que nós seguimos o caminho do Senhor. É viver negando a si mesmo. E também depois, nós podemos dizer que isso é amar ao Senhor. Vamos procurar Lucas
capítulo 14, versículo 26, que deixamos marcado. Lucas, capítulo 14, versículo 26, vamos ler todos juntos. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quando nós lemos essa palavra na primeira vez, então nós imaginamos, nossa, quer dizer que eu preciso abandonar os irmãos, todo mundo? Então pode ser que se nós lemos carnalmente, nós podemos confundir essa palavra. Mas se nós lemos essa palavra de Mateus capítulo 10, versículo 16, é a mesma palavra, mas lá diz que realmente não é digno de mim aquele que ama mais o seu pai ou a mãe, ou aquele que ama mais o seu filho ou a filha, não é digno de mim, como aparece no versículo 37. O que significa esta palavra? Então isso tem um significado muito importante. Então, momentaneamente neste mundo, tem pessoas que vivem por conta da relação carnal, mas eu não posso abandonar a verdade por conta disso, por conta dessa relação carnal. Então, se existe algo mais exato diante do Senhor Deus, eu não posso seguir as coisas realmente deste mundo carnal, porque senão eu não consigo receber algo que é verdadeiro diante do Senhor Deus. Assim como dentro da família, então todo mundo precisa receber a salvação. E agora eu preciso ter a coisa que é boa, coisa que é exata, certeira. E para isso, mesmo que haja uma discussão dentro da família, haja uma inimizade, eu preciso não deixar o Senhor para trás. Então, só porque eu não quero brigar, eu vou lá e aceito a vontade da família dizendo, tá bom, eu não vou para a igreja então. Tá bom, você diz que nós precisamos ter paz na família, então eu não vou ouvir a palavra. Então não é para fazer assim. Então é isso que o Senhor Deus ele está dizendo. Então não é para abandonar a coisa mais certa por conta da sua relação carnal. Então você não pode ceder à questão da palavra, questão espiritual, por conta dessa relação carnal. Então não é para viver carnalmente desse jeito. Então o Senhor ele está dizendo para nós sermos puros como o pombo e precisamos ser astutos como a serpente, sábios como a serpente. Então é isso que o Senhor Jesus ele disse enquanto ele enviava os seus discípulos. Ele disse, eu vos envio a vós outros. Estarei enviando a ovelha no meio dos lobos. Então eu recebendo a salvação, recebi a salvação, agora olho para a minha volta. Então se eu quero falar uma coisa, toda a família já está ali, de olho em mim, ou os amigos, não é? Todo mundo rugindo, bravo. É tão difícil, vocês já tentaram evangelizar a família ou os amigos? É por isso que disse para sermos sábios como a cobra. E precisamos ser puros como o pombo. Então, mas isso significa não é abandonar o que é certo. Então, acho que já passaram mais de 20 anos, não é? Então, havia uma estudante na nossa igreja. Então, isso é algo realmente muito importante, precioso. Mas o pai era totalmente contra. Então, sempre quando dava domingo, não deixava ir para a igreja. Outros momentos, às vezes ela batia na sua filha para que ela não fosse para a igreja. Então, de qual fosse a maneira, ela dizia para o pai, dizendo, eu vou com a minha amiga para fazer dever de casa, para fazer isso, aquilo. Ela fazia de forma sábia e ia para a igreja. É desse jeito que ela vinha para a igreja. Vinha para a igreja e vinha e chorava. Então, o pai rasgava toda a Bíblia que ela tinha. Outras vezes colocava na água. A Bíblia ficava toda molhada, toda estragada. E o professor. Então, seja na. Sabe aquelas Bíblias que ficam perdidas na igreja, que qualquer pessoa pode vir usar? Então, o professor ia, pegava essa Bíblia e dava para ela poder usar.
E era desse jeito. Então, por que que ela vivia em conflito e em desarmonia com os pais? Porque mesmo assim ela amava. Ela não a abandonou. Porque mesmo que o pai brigasse dizendo pare, 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 ela continuava. E a família continuava questionando por que que você faz isso? Vou ouvir essa minha filha para ver o que que ela tem a dizer. E assim, eles conseguiram descobrir que ela não estava errada. Ouvindo a palavra no primeiro dia, são palavras totalmente certas, corretas, palavras exatas, que falam sobre o problema da vida, todos os problemas que eu havia pensado. Então ali ele conseguiu perceber, existe algo que é verdadeiro ali. O pai ouviu a palavra desde o início até o fim, de todo o seminário. E ele recebeu a salvação primeiro. E depois ele disse, minha filha, me desculpe. Vamos procurar Lucas capítulo 14. Versículo 26 e 27. Vamos ler mais uma vez. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então essa irmã jovem da nossa igreja, ela negou a si mesma. Ela carregou a cruz que ela precisava carregar. Carregando a sua cruz. Até o fim, ela seguiu o caminho do Senhor. Isso é a vivência de um discípulo, não é mesmo? Então, mesmo que tenha a família que vai contra a verdade, para poder trazer a felicidade dessa família, ela não desistiu de pregar. Mas como um pombo. Porque ama a família. Teve uma ação exata para poder pregar a verdade. Precisa se esforçar. Mas precisa ser sábio também como a cobra. O sangue diz que é mais grosso, mais viscoso que a água, mas a verdade é muito mais viscosa do que o sangue. Na verdade, existe o sangue do Senhor, não é mesmo? Existe o sangue do Senhor Deus. Então, mesmo que exista realmente a discussão contra a família, agora em amor você precisa fazer o seu máximo. Então, é desse jeito que você pode negar a si mesmo. Você pode seguir o caminho do Senhor. Você pode saber que você está manifestando que você é discípulo do Senhor. Vamos procurar Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 35. A partir do versículo 34. A partir do versículo 34 ao 37, vamos ler todos juntos. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, o Senhor está dizendo, claro que ele veio dar a paz. Mas por essa paz, momentos tem a espada. Essa espada é a palavra de Deus. Ele veio dar a espada. Então, o Senhor, ele veio
para trazer o conflito na família. Por quê? E existe realmente o conflito na família? Não é mesmo? Realmente na fé, não existe uma maneira de você se reconciliar com o mundo, de fazer uma aliança com o mundo. Não, você precisa sabiamente passar por tudo isso, conseguir suportar e vencer. E é por isso que na igreja de Gálatas também o apóstolo Paulo já havia dito para eles: aqueles que são de Cristo Jesus, eles já crucificaram a vontade da sua carne na cruz. Então somente o objetivo é importante. Como o autor dos Salmos, ele já disse que realmente não quem é que existe no reino dos céus a não ser o Senhor? Então neste mundo também, nessa carne, somente existe o Senhor. Não existe ninguém mais para eu desejar. Só existe o Senhor que eu estou buscando neste mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo já havia dito que nós vivemos para o Senhor. Se morremos, também morremos para o Senhor. Então é por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então se é para vivermos, nós vivemos para o Senhor. Se é para morrermos, nós também morremos para o Senhor. É por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. E é por isso que nós agora vivemos para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor, para agora fazemos a sua vontade. Mas isso também significa que vivemos para nós mesmos, não é? Porque vivemos para a verdade. É por isso que os cristãos não devem olhar para as coisas que estão longe, ou para as coisas que estão perto, mas sim para as coisas longes. Então, não olhar para as coisas deste mundo, querendo buscar só as coisas de agora, mas precisam olhar lá longe, precisam olhar para o reino dos céus. Não é mesmo? Após termos recebido a salvação. Então, agora não é para viver buscando somente as minhas coisas deste mundo, não é? Eu preciso criar essa torre diante do Senhor, olhando lá longe. Eu preciso viver essa vivência diante do Senhor. Como em 2 Pedro já havia dito, vamos procurar 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, logo depois de Tiago. Nós temos Tiago, 1 Pedro, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. A partir do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Vamos dizer todos juntos, versículo 8 e 9. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer que essas coisas estão em nós. O quê? Quer dizer que nós temos tudo isso, as 7 coisas dentro da fé. Então, como é que eu decorei isso? Eu decorei isso de alguma forma que tem em coreano. Então, primeiro nós temos o quê? Nós temos a virtude e nós temos o conhecimento. Em cima do conhecimento nós temos a temperança. Em cima da temperança nós temos a paciência. E acima da paciência nós temos a piedade. Da piedade, o amor fraternal. O amor fraternal, o amor. Então, todas essas formas, quer dizer que estão dentro de nós. Quer dizer que está dentro de mim. Não é? E agora, quem não tem isso é cego. Então, é por isso que nós temos as 7 torres da fé, a torre de 7 andares da fé. Nós temos agora a luz, realmente o fruto do Espírito que está em mim. Agora eu preciso me tornar uma pessoa que tem esse fruto, não que esteja sem fruto. Quer dizer que em todas as coisas, agora nós, como amamos a Cristo, nós temos esse amor. E é por isso que nós perguntamos continuamente:
O Senhor, ele nos pergunta continuamente. O Senhor que está no mar da Galileia depois que ressuscitou, a primeira coisa, no lugar que ele chamou a Pedro, até a Pedro que havia negado o Senhor, 3 vezes o Senhor perguntou para ele, retornando novamente, não para Pedro, mas dizendo, filho de João, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Então, o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, na noite anterior, logo em seguida o Senhor disse, vocês irão me negar. Mas ele disse, mesmo que eu morra, eu não negarei ao Senhor. E ele disse isso com firmeza. Ele disse jurando ao Senhor, e 3 vezes. Mas mesmo assim, ele negou o Senhor 3 vezes, não é mesmo? E o Senhor que ressuscitou, o buscou novamente. E disse, filho de João, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Então qual é o objetivo real de vida? Então Pedro, o Senhor Jesus que foi crucificado e morreu, e depois que ressuscitou, muitas pessoas podem ter olhado para o Senhor dizendo, ele fracassou na vida e assim todos eles voltaram para a vivência antiga deles, não é? Como pescadores. E dali ele foi chamado novamente. Então Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes aqui presentes? Então se nós não temos esse amor de amar ao Senhor, então nossa vida de fé é difícil. Mais do que qualquer glória neste mundo, mais do que a glória que obtemos neste mundo, a glória do Senhor é muito maior. Então existe algo maior do que esse planeta Terra, que é o Senhor Jesus, não é mesmo? E é por isso que para obter o Senhor Jesus Cristo, é obter algo muito maior do que esse planeta Terra. Então agora, esse Senhor, será que eu realmente amo esse Senhor Jesus Cristo? Sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Dentre os judeus também. Haviam aqueles que criam em Senhor Jesus Cristo. Vamos procurar João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. A partir do versículo 42 a 43. João capítulo 12, versículo 42 a 43, vamos ler todos juntos. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Havia muitos que criam em Senhor Jesus, mas eles temiam de que fossem realmente atacados, perseguidos pelos outros, expulsos da sinagoga. Então, se eles fossem expulsos da sinagoga, eles começaram a pensar, nossa, realmente, o que eu vou fazer na minha vida se eu for expulso aqui agora? Então, começaram a se preocupar. É por isso que tudo que ele havia feito, ele teria perdido dentro da sociedade judaica, não é? É por isso que havia toda a glória de viverem na sinagoga. Eles não conseguiam abandonar isso. Isso era maior na vida deles. Então, eles amaram muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, agora tendo coragem, mostrando coragem, para que se manifeste. Então, amar o Senhor, eu pregar ao Senhor. Então, esse é o trabalho que, se eu faço desse jeito, o Senhor irá me abandonar?
Claro que não. Claro que pode existir o sofrimento, existe as dores, mas o Senhor, Ele não nos abandona de forma alguma, não é mesmo? Então nós amamos muito mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Como que nós somos? Nós vemos a glória do Senhor Deus diferente da glória dos homens. Nós escolhemos a glória de Deus. Nós precisamos seguir este caminho. Que nós amamos ao Senhor de amar o Senhor. O Senhor jamais nos abandona. É por isso que Davi, ele, realmente através de todos os seus filhos, ele não conseguiu ver os sininhos que realmente estivessem perdidos em perdição. O Senhor sempre ajudou. Então, não se preocupando com os olhos deste mundo, com o que as pessoas deste mundo pensam, não tentando estabelecer a sua própria justiça. E o Senhor ele diz: quem ama a sua própria vida, realmente a perderá. Então, ele, ao estabelecer a sua própria justiça, e perde ao Senhor, deixando o Senhor para trás. Essa pessoa é aquela que perde a sua vida neste mundo. Então, quem odeia a sua vida, realmente que abandona a sua vida, ele realmente será arrestado para o Senhor para estar na eternidade. Você deixar de lado a sua própria justiça, você abandonar a sua própria honra e glória, você ter o coração unido com o Senhor. Então, o Senhor, assim, Ele pode ajudar para ter a vida eterna. Porque o Senhor, Ele nos ajuda. O apóstolo Paulo já disse: eu agradaria aos homens? Ou eu agradaria a Deus? Se eu agradasse aos homens, até agora, vivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Todos nós dizemos que somos servos de Cristo. Nós vivemos dizendo: somos servos de Cristo. E nós o somos. E para isso nós vivemos para agradar aos homens, para darmos a alegria, a vontade destes homens. Nós abandonamos o Senhor para as coisas do mundo, para os homens. Então, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que todos estes? Do que tudo isso? Sim, Senhor, eu amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Não é mesmo? Já que nós amamos este Senhor, nós, dentro dessa igreja, fazemos todos esses trabalhos. Nós pagamos o nosso dinheiro, pagamos com o nosso tempo, não é? Damos todos os nossos bens para fazermos essas coisas. Porque amamos ao Senhor. Porque amamos o Senhor que está aqui dentro. Então, por ora, nós entregamos a nossa própria vida. Nós fazemos todas as coisas. Não é mesmo? Mesmo sendo difícil, cansativo. Os professores da escola dominical também, quanta dificuldade eles têm. Todos os nossos irmãos e irmãs que vivem fazendo serviço dentro da igreja mantêm o seu próprio lugar. Dão o seu tempo, gastam todo o seu dinheiro, entregam todo o seu corpo. Por quê? Porque amam ao Senhor. Isso é o caminho do discípulo de Cristo. Isso é a vivência do discípulo. E é isso que o Senhor ele nos pede continuamente. Vamos voltar novamente para Lucas capítulo 14, que deixamos marcado. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. Vamos ler? Vamos ler todos juntos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, se nós olharmos essa palavra, é antes mesmo do Senhor Jesus levar a sua cruz. Então, quando o Senhor Jesus disse essas palavras, o sofrimento dessa cruz era gigantesca, que era dada somente para aqueles que eram condenados à morte. Então, os discípulos até aquele presente momento não sabiam que o Senhor Jesus haveria de carregar a cruz, morrer na cruz. Mas o Senhor Jesus já antecipadamente está dizendo:
Aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós olharmos em Mateus capítulo 10, ele disse, não é digno de mim. E aqui no Lucas capítulo 14 diz que não pode ser meu discípulo. Significa a mesma coisa, não é? Então o Senhor, Ele nos amou, Ele entregou a sua vida por nós. E assim nos resgatou de toda a perdição eterna. Então o poder da cruz é isto. Então o poder da cruz é o eu morrer e o outro viver. Esse é o poder da cruz. Então na cruz do Senhor existe o amor do Senhor. Existe o sofrimento do Senhor. Então, o amor do Senhor, o sofrimento do Senhor. Então, o Senhor, Ele morreu. E assim Ele nos vivificou. Então, nós que éramos mortos em nossos pecados e delitos, somos vivificados. Nós somos vivificados para sempre. Então, o Senhor Deus, Ele nos permitiu a vida eterna. Então, ainda tem, como no desenho antigo japonês, um personagem que andou a vida toda buscando pela vida eterna, mas nós somos o quê? São pessoas que temos a vida eterna. Nós somos as pessoas que temos essa cruz. E essa cruz não é um sofrimento simples. É uma ferramenta que mata a mim. É uma ferramenta que mata a mim mesmo. É uma ferramenta para poder servir ao Senhor. É o caminho do sofrimento. Isso é a sentença de morte. Para cada pessoa existe o sacrifício que foi dado, existe a missão que lhe foi proposto. Para amar, para salvar o próximo, eu preciso levar a minha cruz. Eu preciso me sacrificar também. Então eu preciso abandonar muitas das minhas coisas também. E morrer. Então quando nós falamos sobre morte, então o Senhor ele já nos disse. Então não existe um amor maior do que dar a sua vida pelo seu amigo. Então claro, eu morrer por uma outra pessoa, isso significa que a minha vida neste mundo acaba, não é mesmo? Porque eu estou morrendo por outra pessoa. Então, manifestar o amor através da morte, este é o maior amor. E isso se cumpre na cruz. E isso nós podemos dizer que é o poder da cruz. Então, eu morrer para poder salvar o próximo. Então, isso é a cruz que eu carrego. Então, se nós olharmos para Pedro, ele temeu o sofrimento no início. Ele tinha medo do sofrimento, da dor que ele poderia sofrer, do prejuízo. É por isso que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes e fugiu. Mas, depois que se encontrou com o Senhor Jesus, que havia morrido e ressuscitado, a fé se tornou ousada, forte, para pregar o Evangelho. O Evangelho de pregar para os mortos, os perdidos. E assim Pedro carregou a sua própria cruz, não é mesmo? Então, quando chegando à morte, frente à morte, ele já disse, eu havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, eu era uma pessoa tão maligna desse jeito. Então, mas eu não tenho como morrer diante do Senhor Jesus na cruz, na hora, mas quando tentaram crucificá-lo, ele disse, realmente me crucifiquem, e foi crucificado de cabeça para baixo e morreu. Olhem para o diácono Estevão também. Estevão também, em Atos capítulo 7, ele pregou essa pregação tão famosa do Evangelho. E naquele tempo, que era tão famosa, muitas pessoas ficaram realmente cheias de ira e mal, ao o apedrejaram e o mataram. Vocês já foram apedrejados? Eu já fui apedrejado uma vez. Mas dói demais. Então parece que os céus estão realmente girando. Não sei como que posso expressar essa dor. Mas você ter sido apedrejado até a morte,
É inimaginável uma coisa dessas. Pense bem, o diácono Estevão, sendo apedrejado até a morte, ele disse realmente que não faça cair o pecado deles sobre eles. E assim ele, a dor, venceu. Isso significa que ele morreu naquela hora. Esta foi a cruz que Estevão precisava carregar. Então todas as pessoas têm a cruz que nós devemos carregar, não é mesmo? Então nós que vivemos neste mundo, os discípulos do Senhor Jesus, qual é a cruz que estão levando agora? Então essa missão de pregar o Evangelho, essa ordem para pregar o Evangelho até os confins da terra. Na nossa igreja também, olhe quantos inúmeros missionários nós já enviamos. Eles levam somente isso, que é o Evangelho. Então, a vivência que eles viveram até agora, eles deixam de lado para irem para um lugar que não conseguem ver um mundo em segredo, realmente escondido, que ainda está para ser descoberto, para viverem para o Evangelho, viverem para o Senhor uma vez. Então, isso eles creem que é a cruz que o Senhor nos permitiu. E eles procuram o lugar para morrer. O lugar para morrer. Então, buscam um lugar para carregar a sua cruz. E assim eles partiram. E assim nós também cremos neles. É por isso que nós os ajudamos, nós queremos suportá-los, nós fazemos a nossa oferta de missão por eles. O apóstolo Paulo também, quando ele pregava o evangelho antigamente, realmente a igreja de Filipenses realmente ajuntou dinheiro para enviar para ele. Da mesma maneira. Realmente nós que vivemos guardando a fé, todos os santos que guardam a fé para viverem pelo evangelho, no lugar que estão. Realmente às vezes passam por injustiças, outras vezes eles passam por perigo de morte e ainda estão pregando o evangelho. Em alguns países, realmente pregando o evangelho, tem momentos que somos denunciados, você é descoberto e você pode ser aprisionado. E depois, quando você sai, você vai e prega novamente. Alguns dias atrás também, eu me encontrei com esses pastores. E eles estão firmes. Então, a cruz que eu preciso carregar, eles não deixaram de lado. Todos eles estão carregando essa cruz. Então, mesmo que eles se tornem como lixos, como escórias, se tornem sofrimento, eles recebam prejuízo deste mundo, eles carregam toda a cruz que eles precisam carregar. E como ovelhas que vão para o tosadouro, como matadouro, de forma silenciosa eles vão para seguirem e receberem o Senhor como exemplo e pregam o Evangelho. E é por isso que o Senhor que veio para este mundo, todas as pessoas que nasceram neste mundo, cada um tem a cruz para carregar. O Cristo Jesus que nasceu neste mundo também. Então ele tem a cruz que ele carregou. E nós também precisamos ter a cruz que nós precisamos carregar. Então essa cruz não é uma cruz que eu carrego por mim mesmo, pelos meus pecados, mas é para salvar o espírito dos outros. É o lugar onde eu morro é a minha cruz. Para estabelecer a fé do próximo. É ali que eu estabeleço a minha cruz. Então, o pecado que as outras pessoas cometem para comigo mesmo, realmente eu vou para o mundo e caminho carregando essa cruz, passando por todo o sofrimento para subir o monte do Calvário. Então, não quer dizer que somente tem a cruz ali na minha frente, eu toquei e morri. Não é isso. Você precisa passar, sofrer todo esse sofrimento, para assim podermos acabar com o pecado de outras pessoas. Então, carregamos a cruz dos outros, passamos por esse monte. E nós precisamos ser crucificados. E quando você é crucificado, você não morre na hora. Durante 6 horas ali. Todo esse pecado, até que seja perdoado em nossos corações. Derramando o sangue. Passando por toda aquela dor. Até o fim ele vai suportando. Mas ele diz o quê? Eu não aguento perdoar mais. Eu desço da cruz? Não, não é isso.
eu, estando naquela cruz, eu faço esse trabalho de perdoar, eu termino esse trabalho. É por isso que ele diz, está consumado. Isso é o mesmo para a nossa cruz. Então eu tenho o pecado de outras pessoas, o pecado dos outros, as impurezas. Então, mas se eu vou encarregar, para acabar tudo existe um sofrimento. O caminhar, então o sofrimento da cruz, de ser crucificado, todo o sangue e água sendo derramado, todo o sofrimento, a dor. Então agora eu derramando todo o sangue e a água do meu corpo e morro, acabando todo o meu pecado. E agora já não lembro mais. Então, isso significa que agora eu posso ter a paz verdadeira do Senhor. E é por isso que o Senhor diz, paz seja convosco. Então agora todo o pecado deste mundo que foi levado, o Senhor que morreu na cruz derramando o seu sangue precioso, o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou, se manifestou diante dos discípulos e ele teve angústia, ele teve sofrimento, ele teve dificuldades? Não. Ele teve paz, ele estava em paz. Ele disse, eu dou a minha paz a vocês. Então, esta minha paz. E isso é levando a cruz. Quando você leva a sua própria cruz, você pode seguir o caminho que o Senhor levou. Então, toda a paz que o Senhor ele sentiu, nós podemos sentir com ele. Essa felicidade, essa satisfação é algo que nós podemos sentir. E para seguir ao Senhor, se nós olharmos em Lucas capítulo 14, voltando para Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que acabar? Então, até para levantar uma torre, você precisa fazer as contas dos gastos. Então, para seguir ao Senhor, eu preciso ter as contas. Não é? Existe o gasto. Então, mais do que o gasto, nós podemos ver o quê? Versículo 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, eu agora só tenho 10.000, mas ali tem 20.000. Se eu for lutar, eu vou perder. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a paz. Então, vamos pensar que agora o inimigo tem 20.000 e eu preciso pedir a paz. Como é que eu posso ter a paz? Eu preciso me tornar o escravo dele. Eu preciso dizer, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu me tornarei o seu escravo. E é assim que você pode ter a paz, não é mesmo? Então, nosso inimigo. O que é o nosso inimigo? É a carne, é o mundo. Os desejos da carne, as concupiscências do mundo. Então é um inimigo muito poderoso. Então agora, se eu peço a paz para este mundo, eu estou me tornando escravo deste mundo. Então assim não tem como fazer a vontade do Senhor, não tem como se tornar servo do Senhor Jesus. É por isso que eu preciso pôr a minha vida em batalha e lutar. Eu preciso batalhar e vencer. Quando eu estou pronto para a morte e luto, eu posso vencer. Estou não me tornando escravo da carne, escravo deste mundo, não é mesmo? E assim nós podemos lutar. Então nós precisamos ir contra o diabo, para que assim o diabo, ele realmente desvie de nós. Então agora com ousadia, com fortaleza, mas quem é que nós precisamos pôr à frente? O Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, estando à frente, nós podemos vencer contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo.
Então, e eu falando mais uma vez, voltando para as contas, então, nós para podermos seguir ao Senhor, nós precisamos sacrificar muitas coisas. Nós precisamos sacrificar o nosso tempo, precisamos sacrificar os nossos bens também, todo o meu talento também, todas as minhas coisas. Eu preciso sacrificar. Mas eu dizer, por conta da minha família, eu não consigo viver a vida de fé. A família também precisa estar posta dentro das contas. É por isso que todo sacrifício para a família eu preciso estar realmente atento, ciente e ir à frente. Se eu vivo a minha vida de fé, todas as coisas que me atrapalham eu preciso pôr nas contas também. Põe na conta. As contas significa conta é o sacrifício que eu vou fazer. Claro que existe o prejuízo, claro que existe algo que vai contra, existe a dificuldade, mas é posto nas contas e está preparado para passar por esse prejuízo. Está preparado de ser perseguido neste mundo. Coloca tudo isso na conta e vai com o Senhor à frente. E assim nós todos podemos nos tornar em discípulos do Senhor, nós podemos ser chamados seus discípulos, não é mesmo? Então, versículo 33, vamos ler todos juntos. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie tudo a quanto tem, não pode ser meu discípulo. É verdade? É por isso que qualquer um entre vós, quer dizer que não existe exceção, realmente não abandonar todas as suas coisas. Não tem como se tornar o meu discípulo. Então, todos os meus bens, toda a minha teimosia, todo o meu orgulho, seja a minha posição, a glória, a honra, seja toda a minha vanglória, toda a paz. Então, todas as coisas que são minhas coisas, os meus bens, o meu dinheiro, tudo isso eu preciso usar para o Senhor. Eu preciso entregar para o Senhor. Então, Mordecai também. Ele disse para a rainha Esther: então, você ter recebido tudo isso do rei não é para que chegasse a este reino. Você ter recebido todo a estima do rei, você ter recebido os bens, por exemplo, você ter passado por várias coisas, experiências. Tudo isso é o que? Para o Senhor que deseja nos utilizar. Então agora eu estudar aquilo, ter juntado isso ou aquilo, é para este tempo que foi chegado, não é para que chegastes a este reino. Para que, a quem sabe, para tal tempo como este chegasse a este reino. Isso significa eu não ser abandonado, deixar as coisas de lado, mas eu preciso entregar para o Senhor todos os bens, tudo que eu já consegui até hoje, eu preciso entregar ao Senhor. Quem não entrega para o Senhor não tem como se tornar o seu discípulo. Eu entrego para o Senhor para que o Senhor utilize da minha vida. E assim nós podemos nos tornar em seus discípulos. E é por isso que isso é o caminho do discípulo de Cristo. Então, como na palavra de Salmos 119, é uma longa, extensa palavra de Salmos, eles dizem que Davi escreveu essa palavra, mas o que ele disse? Isto fiz eu, que guardei os teus mandamentos. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Isto é meu, isto eu vivi guardando diante do Senhor Deus. Então, somente isto que resta da minha vida para o Senhor. Então, eu não levo nada depois que eu morrer. Nada deste mundo eu posso levar. Mas tem coisas que nós levamos. Tem coisas que nós levamos para o Senhor. Então, não é casa, não é madeira, não é palha deste mundo, não é as coisas deste mundo. Mas existem tesouros que levamos para os céus. E através da fé,
A vivência de fé, toda a minha vivência como discípulo diante de Cristo, toda esta minha vida. Agora, como fruto do Senhor, como fruto da justiça. Então, tudo isso eu levo para o Senhor. Levo tudo para o Senhor. E isso vai para a eternidade. É a glória eterna diante do Senhor Deus, que é nos dado em glória. Então, nós vivemos uma vida tão curta neste mundo. E assim nós vivemos buscando a eternidade, já que nossos irmãos e irmãs sabem disso. É por isso que qual seja o sofrimento, qual seja a dor, qual seja a perseguição, o que quer que seja, nós suportamos, vencemos e com um só coração nós vamos adiante. E é isso que o Senhor ele está nos dizendo hoje. É por isso que o Senhor ele nos conduz neste lugar que é a igreja. Então nós todos agora também temos o retiro de verão. E nesse retiro de verão também, o que eu preciso fazer? Qual é o meu papel? Então eu preciso fazer o que eu desejo fazer. E assim o Senhor Deus irá me ajudar. Então se nesse retiro de verão, eu quero evangelizar assim, para ajudar no evangelho eu vou fazer assim, assim, eu vou fazer esse serviço, eu vou orar desse jeito, eu vou fazer essa oferta do jeito que eu quero fazer diante do Senhor. Se eu faço conforme o coração do Senhor, o Senhor Deus, ele vai permitir essa graça para nós. É isso que nós precisamos fazer. Então o Senhor já disse que ele irá nos pagar, nos retribuir através disso. Esse é o caminho diante do Senhor. Então nós podemos saber que essa é a vida do discípulo de Cristo. Essa é a segunda palavra que nós lemos, não é? A vida do discípulo de Cristo 2. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos vemos a Pedro, que seguiu a Cristo. Nós podemos ver todos os nossos veteranos da fé que foram diante do Senhor. Senhor, e nós estamos seguindo neste caminho. Nós todos, como discípulos do Senhor, conforme a sua palavra, nós estamos seguindo ao Senhor. Todos nós que viemos seguindo ao Senhor, os seus passos, os seus caminhares, que nós, em carne e espírito, possamos ser preenchidos do seu poder. Que nós possamos ser preenchidos da sua sabedoria e palavra para que nós possamos fazer a sua vontade para podermos vencer em tudo o que nós fazemos. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.